E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E nesse vídeo eu queria falar sobre dois motivos que de repente você pode estar fazendo uma cura no seu queijo vegetal que não é das melhores. E isso porque o queijo vegetal ele vai dizer algo pra gente, sim, se ele não está confortável no ambiente que você coloca ele de alguma forma ele vai dizer. E claro que o elo de comunicação que ele tem conosco é através da casca, né? Então é ali que a gente vai perceber alguma perturbação que ele esteja sentindo dentre as condições favoráveis que ele gostaria de estar inserido. Porque você curar um queijo vegetal é muito mais do que só colocar ele na geladeira e deixar o tempo passar. Na verdade, existem condições que são mais específicas que precisamos ter atenção, né? E isso principalmente em relação à umidade, em relação à temperatura. Ah, mas então fala para mim, qual que é a temperatura ideal e qual que é a umidade ideal para eu poder curar o meu queijo vegetal? Aquela resposta maravilhosa, né? Depende. Depende do objetivo que você quer alcançar, né? Depende do resultado que você está esperando. Mas, obviamente, não estamos falando de qualquer temperatura e qualquer umidade, né? Porque tem um espectro, né, dentro do qual o queijo vegetal ele vai se desenvolver de uma maneira muito mais interessante, vamos dizer assim, né? Então, em relação à temperatura, por exemplo, você pode trabalhar com uma maturação desde 5 até 20 graus Celsius. Ah, mas 20 graus não é a temperatura de fermentação? Então mas você não vai expor o seu queijo vegetal a 20 graus logo após a fermentação, né? Para ter esse ponto numa maturação, tem todo um processo anterior, né? Vamos dizer assim. Isso daí faz parte de uma rampa de maturação que a gente pode inserir o nosso queijo vegetal e depende também, obviamente, do micro-organismo que a gente está utilizando. Também não é todo e qualquer micro-organismo que vai se desenvolver muito bem nessa temperatura, né? Então tem aí os seus pontos, mas o que eu quero dizer aqui é que entre 5 e 20 graus Celsius estamos falando dessa amplitude de temperatura para maturação. E depois, para umidade relativa, gravita aí mais ou menos entre 65% até 95%. Isso também eu estou pegando toda a gama de queijos vegetais que a gente pode produzir. Né? Abaixo de 65 já vamos ter problema, acima de 95 dificilmente você vai conseguir ter. Agora, quais são então esses dois motivos, talvez, que a cura não esteja sendo feita da maneira correta? O primeiro deles é você começar a identificar algumas rachaduras na casca do seu queijo vegetal. Isso é um indício de que alguma coisa está mal ali. E normalmente, é claro que tem essa rachadura, ela pode ter colaboração de outros pontos de processo, mas no que diz respeito ao processo de cura, a rachadura ela pode surgir quando você tem uma umidade relativa um pouco mais baixa, tá? E isso abaixo dos 65% de umidade relativa, porque quanto mais baixa seja essa umidade, veja só, o queijo vegetal ele é úmido e nesse diferencial de umidade relativa é que ele começa a perder água para o meio. Se tem um diferencial muito alto, quer dizer que ele vai perder água muito rápido. E é justamente essa velocidade mais rápida que faz com que essa casca ela não aguente, né? Toda a estrutura do seu queijo vegetal não aguente e acabe promovendo algumas fissuras ali, tá? Agora, tem uma situação que imagine que você tem um recipiente maturador que cabe ali, sei lá, 9 peças. Tá? E você está acostumado sempre a colocar 9 peças ali, está guardando na mesma prateleira da geladeira, com a mesma temperatura que está colocando ali, a quantidade de coisas dentro da geladeira é a mesma, ou seja, não tem porquê a coisa ser diferente, né? Mas de repente, em vez de você colocar 9 peças, você coloca duas e a coisa segue e de repente racha. Nossa, o que aconteceu de diferente?
justamente a umidade relativa naquele microclima que você criou acabou reduzindo, justamente por ter menos peças do que deveria ter ali dentro. Né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o formato ou o tamanho do seu recipiente maturador, ele vai impactar também na umidade relativa. Tá? Então isso daí também é um ponto para ser jogado em consideração ali. Né? E você equacionar onde que você vai colocar o seu queijo vegetal para maturar de novo. Isso vai depender também dos seus objetivos. E depois, um segundo ponto de atenção, né, um outro motivo que identifica que a sua cura não está sendo das melhores, é o surgimento de pontos contaminantes. Tá? Isso daí também não é exclusivo do processo de maturação. É claro que isso é um indício de que alguns esporos chegaram ali, né, ou algumas bactérias não desejáveis chegaram ali, mas fora essa parte de higienização, aí é outra variável que pode contribuir para isso, né, o caso da temperatura, porque temperatura mais alta vai promover um desenvolvimento maior de micro-organismos. Tá? Isso daí é claro. Agora, faz uma diferença se você tem na sua geladeira, tipo 8 graus Celsius, você está maturando ali e começa a surgir algum indício de contaminante. Se você desce essa temperatura para 5, para eventualmente até 4 graus Celsius, é possível que você possa conter um pouco essa contaminação. Tá? Claro que uma vez que foi contaminado ali, você consegue contornar isso, tirando a parte contaminante, né, algumas coisas assim, e, e tentar fazer com que esse contaminante não volte a se desenvolver. E a temperatura é um artifício para isso. Então, seja na temperatura, seja na umidade, é importante a gente ter uma atenção redobrada. Se o seu queijo vegetal ele exige uma temperatura maior de maturação, aí os cuidados eles têm que ser triplicados, até quadruplicados, sei lá, porque temperatura alta atrai outros micro-organismos.